Guerra de palavras. Nós sabemos que a queda, lá em Gênesis 3, a narrativa da queda, ela nos alienou de uma enorme quantidade de equilíbrios, prazeres legítimos e estabelecimentos corretos relacionais que tínhamos antes dela. Tudo foi afetado, inclusive a fala. O que muitas vezes nós não percebemos é que a nossa fala, em Provérbios parece ser muito eficiente em mostrar isso, a nossa fala ela leva a vida e a morte. A nossa fala conduz a bênçãos e perdições e maldições. Da nossa boca, o que sai não são palavras neutras, mas elas têm sentido, objetivo, e portanto nenhum de nós fala as coisas como se elas não tivessem valor algum. O que nós vamos ver aqui, de modo paulatino, em cada versículo, são apontamentos sobre vários aspectos da fala. Você deve ter visto isso também. Uma falando de modo bruto, áspero, outro falando de inveja, outro falando de lisonjas hipócritas. O autor de Provérbios, então, vai nos mostrar como podemos mudar, refletindo sobre as nossas falas à luz das Escrituras. Eu vou devagar e em cada pedacinho eu vou comentando um pouquinho e depois outro. E aí eu coloquei aqui os versos de modo a que eles possam ficar dispostos, e agradeço os melhoramentos trazidos aí pela Camila, ou por quem tenha feito, ficou melhor do que está comigo aqui. O verso 17, por exemplo, eu não quero ser muito rebuscado, eu quero ser bem prático aqui com os irmãos. O verso 17, por exemplo, fala sobre pessoas que de modo precipitado se intrometem em aspectos dos quais não tinham capacidade de julgamento e tentam interferir e acabam sendo parciais e ainda trazem problemas. O verso diz que quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Basicamente aqui a perspectiva é de alguém que entrou em algo que não somente desconhecia, mas como quis tomar pelas rédeas a situação. Pegar um cão pela orelha é um modo de dizer que você está querendo tomar a prerrogativa de entender essa realidade ao ponto até de guiá-la, de querer gerir o processo de mediação sem a capacidade para tal. Não poucas vezes todos nós já fizemos coisas assim. Nós entramos em uma questão que não era nossa, nós fizemos apontamentos, às vezes fizemos até de forma precipitada, geramos ainda mais raiva ou de um lado ou de outro, soamos parciais muitas vezes quando agimos dessa forma, e devemos refletir aqui neste ponto sobre aspectos que lá no final do que vamos tanger lá depois, lá no 27, 5, 6, que é a abordagem ao outro. Isso deve ser feito com cautela, porque nossa fala não pode ser precipitada e emitir julgamentos que inclusive podem trazer ainda mais disputa para a questão. Fale ou entre em discussões dos quais ou você foi chamado ou você tem autoridade para fazer isso, ou mesmo proximidade para entrar, e mesmo assim com cautela, ouvindo os dois lados, tentando não ser uma pessoa que julgue parcialmente. Eu já errei muito nisso. Eu acredito que nós possamos refletir mais antes de emitir julgamentos ou tentar guiar processos dos quais nós não tínhamos ciência sobre o todo. Não é pouco comum que nos indignemos em ouvir só uma parte, sim ou não? Quem que fez isso com você, não é isso? Mas é porque a gente, às vezes, toma parte, a gente ouve, quer pegar... Não, vou lá que eu vou falar com você. Não pode falar assim com você. Um absurdo. Só ouviu um lado, entrou no meio da discussão, queria tomar as rédeas e ajudar e acabou complicando. Que possamos ser mais sábios nesse sentido. O verso 18 e 19, e aí você volta para olhar a Bíblia, para você fazer esse vai e vem comigo, vai refletindo sobre suas ações, tá bom? Vai refletindo. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Aqui está falando sobre a irresponsabilidade na extensão de um ato irreverente.
Ou seja, você cometeu uma fala ou uma proposição, você colocou alguma coisa, você não calculou o tamanho que isso tinha dentro daquilo que isso poderia causar. Não poucas vezes, nossas brincadeiras levam a discussões sérias. Ou você nunca se aproximou de alguém e disse: você estava brincando ou estava falando sério? Já aconteceu? Você pergunta para ver se era aquilo mesmo. É aquilo mesmo que você falou? E quando você não pergunta? Porque a brincadeira pode não ser perguntada se foi brincadeira ou não. E o que vai acontecer é que você leva para casa a impressão de que foi zombado. Ou mesmo você não percebe que a sua brincadeira gerou um ato de extensão terrível. A irreverência, ou seja, esse modo talvez mais descompromissado de lidar com as próprias palavras, pode gerar grandes conflitos. E depois você vai ser abordado e falar assim: fulano está muito chateado com você. Mas por quê? Foi só uma brincadeira. Nós precisamos ser pessoas que tenham um humor no lugar. Deus nos fez com humor. Deus nos fez com a capacidade de sorrir, de brincar. Mas nós devemos ser pessoas que devem medir a extensão dos nossos atos e brincadeiras para que eles não alcancem o ponto de trazer um transtorno. Acho que ninguém quer isso, mas todo mundo já fez isso. Ninguém quer isso, mas todo mundo já sofreu isso. Então, cristãos são ponderados em suas brincadeiras porque eles sabem que elas podem causar danos no próximo. Aqui tem, no verso 20, mais um passo que nós podemos refletir aqui, que diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a discórdia. É claro que nós não estamos falando de meras discussões. Todos nós podemos ter discussões saudáveis sobre coisas das quais nós talvez não encontremos um equilíbrio ainda. É normal. Mas aqui está falando de uma atitude deliberada, onde alguém difama. E a difama, o difamar, né? Eu acho que se você pegar a palavra não é muito difícil de imaginar. Difamar é destruir a fama, destruir o nome de alguém, é destruir a imagem de alguém. Difamar, levar a uma especulação pessoal. Às vezes nós fazemos isso com especulações pessoais. Como é isso? A gente não sabe de fato, mas a gente tem uma impressão. E a impressão chega ao ponto de ser fato. E aí essa impressão ela é carregada por você ou por mim, a outras pessoas. E aí você gera uma discórdia até por meio de uma mera junção de perspectivas que você acredita que sejam reais. Ainda que haja um lugar para as nossas impressões, nós precisamos ter muito cuidado com elas. Porque a partir do momento que elas vão para o outro lado, ou seja, para o ouvido de alguém, certamente não são sobre impressões, são sobre afirmações. Quando você ouve alguém, as suas impressões que alguém trouxe, você tem que ter muito cuidado, porque você vai ter que julgar aquilo como impressão. E muitas vezes o que cai no nosso ouvido é certeza de que você estava falando a coisa certa. Então, os difamadores podem ser pessoas que falam mal deliberadamente e geram discórdia no meio da congregação, entre as pessoas da família, enfim. Mas podem ser também pessoas que gostam de soltar suas impressões uns dos outros por aí, sem nenhuma responsabilidade, destruindo imagens positivas, talvez por orgulho, talvez por querer que a sua própria imagem seja positiva em algum nível, você não consegue ter a visibilidade, o respeito que outros já conquistaram. Tome muito cuidado. Provérbios 16, 28 diz que o homem perverso espalha contendas e o difamador separa o quê? Olha que coisa séria isso. Uma pessoa que difama pode separar amizades que eram sólidas, mas por algum motivo aquela pessoa que ouviu a difamação, mesmo o outro falando assim: eu não falei, eu não fiz isso, o amigo vai pensar o quê? Aquela desconfiança horrível, né, que fica: poxa, mas ele disse que você fez, ele disse que você falou. Então tome muito cuidado com essas disposições de fala. Verso 21 diz assim, o que o carvão é para as brasas e a lenha é para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que para quem é briguento, não precisa ter motivo.
Você gera o motivo, você é o próprio motivo, você é o próprio combustível disso. Então significa que para aquele que quer arrumar uma briga, não precisa de um motivo. Você é a briga ambulante. Você encontra um motivo e você é o próprio combustível dele. As palavras, o modo como você se coloca. A Bíblia condena gritarias, a Bíblia condena pessoas briguentas. Por quê? Não há aí algo que eu acho que todo mundo conhece aqui, lá na penúltima bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores. O Senhor Jesus era um pacificador, ele era um conciliador. Ele veio nos trazer a conciliação entre o Pai e nós. Então o Senhor Jesus, ele é um pacificador. Nós devemos ser pacificadores. Quando nós vemos o conflito, desviamos do furor com paciência, amabilidade, calma. Portanto, ao pensarmos sobre sermos ou não briguentos, gente que talvez seja tão briguenta que até sabe que é. Eu sou briguento. Mas talvez tenha pessoas que, por algum motivo, naquele momento, acabaram levantando uma briga que depois viu, obviamente, que era desnecessária. Mas eu gostaria que você refletisse sobre como a Bíblia condena esse tipo de atuação e que você não pode tomar um trecho da Bíblia como menos importante do que outro. Na verdade, é de suma importância de que quando estejamos olhando para as Escrituras, além de um tremendo respeito, reverência, temor e tremor, nós a observemos toda ela como palavra de Deus. Porque senão você pode pegar uma coisa como matar alguém é uma coisa, brigar é outra. Existem extensões diferentes do seu pecado, sem dúvida. Mas não tente escalonar as atividades corretas ou não, senão você pode começar a ser tolerante com coisas pequenas, mas que vão se tornando traço fundamental de um caráter corrupto. Verso 22. Dê uma olhada, por favor. As palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Olha que coisa. Sabe o que isso quer dizer? Preste atenção, porque você e eu já experimentamos isso. Difamar alguém é tristemente prazeroso. Você já teve essa experiência de gostar de falar mal? Talvez já, né? Difamar alguém é prazeroso para quem está falando e para quem está ouvindo. Porque quem está ouvindo quer ver como o circo pegou fogo, como aquilo que era não é, como aquela pessoa que era não é. A difamação, então, ela tem um perigo inerente, ela é prazerosa, ou seja, significa que ela traz algum tipo de regozijo pecaminoso. Ao olhar para isso, eu já fico mais atento ainda, porque o ser humano é enganado pelo prazer, se engana pelo prazer de uma forma rapidíssima. Então eu gostaria que você refletisse sobre o fato de que talvez você muitas vezes tenha difamado e não tenha percebido por conta, digamos assim, desse prazer pecaminoso inerente, que na hora pode encobrir a sua malignidade. Que o Espírito Santo nos alerte esta manhã para esse tipo de coisa. Vamos caminhando. O verso 23 ao 28 é um combo ali, né? Tem um monte de coisa junta e fala de uma coisa só com cores diferentes. Você dá uma olhada aí, você vai ver que vai falar sobre lábios hipócritas que lisonjeiam, mas que na verdade tem ódio e maldade por dentro. Então, nós encontramos aí no verso 23 ao 28, falas doces e lisonjeiras não são necessariamente sinais de que alguém não está tramando em seu coração a destruição alheia. Ou seja, você pode ter gente falando mansamente que está lá, na verdade, querendo destruir. Necessitamos de ficar atentos tanto no que diz respeito a não sermos hipócritas em falar docemente com os outros, odiando por dentro, quanto também não nos surpreendemos tanto se o mal vier daqueles que nos elogiavam. Tanto nós devemos estar atentos a: será que eu estou elogiando de verdade? Será que eu estou tecendo falas doces de verdade, ou estou apenas maquiando um ódio profundo? Às vezes a gente está.
Às vezes o que a gente queria dizer é outra coisa. Eu vou dar um exemplo até meio bobo, mas que se você faz, você devia parar de fazer. É falar que uma coisa que te perturba é uma bênção. Eu já vi mãe e pai falando isso quando o filho apronta. Meu filho é uma bênção. Você está querendo dizer o quê, né? Está falando outra coisa. Você está dizendo que é muito ruim, que está dando muito trabalho. Então tome cuidado para que palavras que devam ser ditas em verdade, com a qualidade de elogio legítimo, palavras doces, palavras abençoadoras, não sejam na verdade ou uma grande piada que você está fazendo, né? Essa foi a bênção que Deus me deu. Na verdade, você está falando que porcaria que eu recebi da vida. Então, também tome cuidado com isso. E também cuidado quando se aproximar das pessoas para tecer elogios, quando por dentro tudo que você tem é ódio, é disputa, é hipocrisia. Nós, às vezes, nos relacionamos com as palavras como se Deus não visse o que há no nosso coração. Não é verdade? Às vezes a gente está falando e esquece que o Senhor sonda o nosso interior. E de que aquilo que a gente está dizendo não é só o que a gente está dizendo. O Senhor é o que a gente está dizendo aqui também. Isaías diz que o Senhor falando sobre o povo, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Gostaria de ir para o verso 1 e 2 do capítulo 27. A gente está quase terminando. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que os outros o louvem, e não a sua própria boca, um estranho e não você mesmo. Cristãos costumam ter cuidado de não se autoelogiar, mas não são poucas as vezes que nós, por talvez não termos recebido determinado elogio, ou por uma obra na igreja, ou por alguma coisa que fizemos, ou mesmo por estarmos lutando diligentemente contra o pecado, e notoriamente nós temos essa busca pessoal, enfim, existem várias formas das quais um cristão poderia ser ditoso, né? Por exemplo, poxa, você é um santo homem de Deus, poxa, você é uma irmã fiel, poxa, como tem sido bom a EBD, poxa, como tem sido isso, aquilo, que bom que você está na vida, com a gente, na caminhada, enfim, tem um monte de coisas que a gente pode falar, ou então, nossa, como a sua pregação é interessante, essa conexão que você fez, sei lá. Sabe, tem muita coisa que acontece no nosso meio que é bom que aconteça. Eu, por exemplo, abri aqui agradecendo o fato de que o slide está melhor ali do que está aqui comigo. A pessoa, eu estou elogiando, não sei se foi Camilinha, não sei se foi Alan. Eles não me pediram para falar isso e fizeram o trabalho deles quietinho. E receberam louvor de modo legítimo, no sentido de agradecimento e reconhecimento. Mas às vezes nós promovemos isso. Nós queremos que as pessoas vejam. A gente fica até um pouco chateado se elas não falarem alguma coisa. E talvez, num estado último, né, de auto-exaltação, a gente diga como sou bom, como fiz bem. E dentro do nosso coração nós podemos arrazoar algumas coisas assim. Achar que de repente algum ministério da igreja não funcionaria tão bem se não fosse comigo. E outras coisas mais que podem acontecer no nosso coração. Lembrando que o autoelogio não é apenas uma expressão dos lábios, mas é uma atitude de coração. Então, que outros nos louvem. E aí ele está dizendo o seguinte, que outras pessoas reconheçam aquilo que Deus tem feito na sua vida. Estamos acabando, tá? Um pouquinho mais à frente, verso 3 e 4, diz assim: pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Cruel é o furor e impetuosa é a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Aqui tem dois níveis da coisa. A primeira é a ira do insensato. Como nós vemos no livro de Provérbios, o insensato é sempre alguém irreflexivo, imediatista, que não calcula bem suas atitudes, está sempre movido por algum tipo de paixão momentânea ou cobiça na hora. Então o insensato, ele pode ser muito bem aqui, junto com a ira, taxado como alguém que explode, alguém que é um vulcão em erupção, que não prepara nem esse momento, não, né? Tipo, eu tô ficando irado, não tô conseguindo, não, já vai sair logo espalhando o seu furor. E está dizendo aqui que é destruidor, é esmagador
a ira do insensato. É algo que destrói tudo que vem pela frente. Porque ele não está medindo o lastro da sua fala, ele não está vendo o tamanho da coisa que está fazendo e está destruindo tudo que vem pela frente. Mas aí o autor de Provérbios vai dar mais um passo, ele vai comparar esse tipo de explosão com a inveja. Ele vai dizer que é pior ainda. Vai dizer que a inveja é pior, e eu acho que a gente pode calcular aqui que a inveja, ela não é algo que você, diria, os mais mundanos, né, no sentido de vida secular, de que a vingança, a inveja são pratos que quando são comidos frios. Mas por que isso? A pessoa prepara a destruição invejosa em uma rede, um processo de ações que podem não ser exclusivas ao olho imediato, mas que elas vão ter uma destruição muito maior depois. A ira do insensato dura por um instante, é esmagadora, é destruidora, mas o invejoso pode estar promovendo a sua destruição por longas semanas, devido à sua inveja ser algo que vai trabalhando nele, crescimento e avanços, e quando ele vai ver, ele está fazendo coisas ainda mais destruidoras do que aquele impulsivo que é insensato naquele momento. Olha que coisa, né? A palavra de Deus é extremamente sábia. Isso foi escrito há 2.700, 500. Olha como a palavra de Deus permanece e como isso é comum para qualquer um que tenha experiência maligna com a inveja, com a ira. A gente vai para o final agora. A repreensão franca, né, que vai ser dita aqui, dá uma olhada, mas melhor repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Aqui, se você juntar o verso 5 com o verso 6, lembrar de Colossenses, a verdade em amor, você vai encontrar o ambiente da repreensão. A repreensão, ela não é virtude em si mesma. Qualquer um aqui já deve ter recebido repreensões na vida, e algumas delas foram extremamente não edificantes, porque elas tangiam um ambiente onde não havia amor, e muitas entraram não como construção, mas como uma atitude violenta de discordância. Pode ter sido um pai, pode ter sido uma mãe, pode ter sido um pastor, pode ter sido qualquer pessoa, mas nós já podemos ter essa experiência da repreensão violenta, aquela repreensão onde, olha, vamos ser bem sinceros, a pessoa está até certa, mas a estrutura onde aquilo é aplicada faz mais feridas do que necessariamente curas. Já aqui, o verso 5 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Existe aqui, então, uma perspectiva do ambiente da repreensão. O ambiente da repreensão, da correção, do ajuste é o amor. É muito difícil ser repreendido por pessoas, e mais difícil ainda, por pessoas que a gente considera que nada sabem sobre nossa vida, que não tem absolutamente nada a ver. O problema é quando gente que tem acesso, que tem leitura amorosa, sabe quem é você, te repreende e você fica mais ofendido e triste do que aquele de fora. Gente, se essa pessoa te ama, anda com você, caminha com você e está trazendo uma correção, é muita coragem, porque você pode se voltar e não querer mais ouvir. Então, o ambiente da correção é o amor. Por isso nós precisamos, às vezes, esperar para não corrigir uma pessoa na hora. Esperar um pouquinho. Porque, de repente, naquele momento de furor, naquele momento de agitação, a última coisa a ser lembrada é o amor. Então, às vezes o ambiente não é adequado, às vezes você é a pessoa indicada, mas o momento não é indicado. E nós precisamos ter essa sabedoria nas nossas colocações verbais. Eu termino fazendo menção ao livro que eu mesmo citei aqui como referência do título da reflexão. Esse livro do Paul Tripp é um livro que trabalha a dimensão da fala em vários arranjos e de como a pecaminosidade alterou a nossa perspectiva da fala e como ela destruiu muita coisa. Ele fala algo aqui diretamente ligado ao livro de Provérbios que acabamos de ler. E eu gostaria que você pudesse refletir para que depois pudéssemos orar. O livro de Provérbios é, até certo ponto, um tratado sobre a fala. Eu resumiria assim: palavras dão vida, palavras levam à morte, a escolha é sua. O que isso significa?
Significa que você nunca proferiu uma palavra neutra em sua vida. Suas palavras têm um direcionamento. Se suas palavras se direcionam para a vida, elas serão palavras de encorajamento, esperança, amor, paz, unidade, instrução, sabedoria e correção. Pode passar. Mas se elas se direcionam à morte, serão palavras de ira, malícia, difamação, ciúmes, fofoca, divisão, desdém, racismo, violência, juízo e condenação. Suas palavras têm direcionamento próprio. Quando você ouve a palavra falar, você deve ouvir algo que seja nobre, santo, significativo e importante. Que Deus nos ajude a nunca olhar para a fala como algo sem importância. Que a reflexão dessa manhã traga à igreja um compromisso com a fala. Um compromisso severo com mudar o modo como fala. E isso não vai ser algo de uma semana, isso é coisa para a vida. A gente falou do jeito que achava que deveria a vida toda. E hoje você está diante da palavra de Deus. E diante de um compromisso com o Senhor, com as suas palavras. Que o Senhor possa nos abençoar. E realmente redimir a nossa fala. Amém? Depois eu vou jogar o slide lá no grupo. E para aqueles que quiserem, também podem enviar para os visitantes caso desejem. Nós vamos orar pelo que ouvimos, vamos orar em agradecimento à nossa estada aqui nessa manhã, o culto, a podermos cantar, louvar o nome do Senhor. E vamos orar também pelo culto logo mais à noite, para que o Senhor fale conosco, para que nós possamos ser eficazes na abordagem dos nossos visitantes, possamos dividir com eles mais uma vez a palavra de Deus logo após eles terem ouvido. Tenhamos paciência com eles. E durante essa tarde eu peço que você, em seu seio familiar, em suas relações com os irmãos, com famílias, muita gente aqui mora com ímpios, possam refletir que estas coisas não se aplicam apenas ao povo da aliança, mas isso deve ser também na direção daqueles que não têm o Senhor. Nós não podemos negociar a nossa fala com, ele não tem Jesus, eu posso falar. Não. Você tem que falar do jeito que Jesus falaria. E o livro de Provérbios nos traz sentenças muito profundas sobre isso. Espero que Deus tenha te abençoado, como nos abençoou na escola bíblica, no catecismo, nos cânticos, nas leituras, e que logo mais estejamos à noite diante do Senhor, coração aberto e durante essa tarde reflexivos sobre o que ouvimos. Ore comigo, por favor.